Venha mais pertinho, senão fica assim. Isso. Tá chamando o povo, mas já tá gravando. Olha como a gente é linda. Nossa, a gente é linda mesmo. Deus abençoe. Que o Senhor esteja aqui junto com a gente. Amém. Tá? A gente sempre se reúne, mas a gente esquece de falar. É verdade. Com Ele juntas. Eu sei que você vem falando, eu venho falando também. O dia vem sendo abençoado, mas é tão bom quando 2 vira 3, né? Desse Então, tá jeito. bom. Desse jeito. Então, gente, bom dia pra vocês. Estamos Bom dia. aqui tomando café da manhã. Eu vou virar a xícara pra vocês verem que coisa mais. É de um jogo exclusivo, né? Baiana Mesquita. Mas é um carinho quando a gente faz um café business, mastermind com breakfast. A gente capricha na louça, né? Exatamente. E nós estamos aqui para conversar sobre a máquina de desbloqueio que estamos iniciando em Curitiba. Nós temos esse projeto já há bastante tempo, trabalhamos com isso, tanto eu quanto a Ana. Isso no Movimento Reflexo, né, que iniciou, e nós não encerramos, nós só começamos a verificar que existiam outras formas da gente mostrar como é o desbloqueio emocional, mas começou no Movimento Reflexo depois do IP, né? Nos reunimos com pessoas que já tinham feito IP, começamos com o Mastermind e é o que as pessoas têm mais dificuldade, porque sai do IP naquela nuvem, naquele flow de conhecer todo mundo e depois aquilo parece que passa. E a gente conseguiu manter um grupo bacana e começamos com o Movimento Reflexo, através dele sobre as nossas experiências, aquilo que nos fez doer, para curar outras pessoas, né, Rafa? Exatamente. A gente fez não era seminário, era um congresso, né? Sim. Era um congresso onde reunimos as mulheres para falar cada uma da sua experiência e a partir disso a gente teve vínculos para se manter no propósito. Isso foi em agosto do ano passado. Agosto, setembro, já faz tempo. A gente fez tempo. pro Setembro Amarelo, né? Foi. Exatamente. E agora o que está acontecendo? Depois que o movimento do Pior Ano da Sua Vida e o pessoal do IP continuou fazendo mastermind, trabalhando com cura, restauração de famílias, identidade, propósito e network principalmente, existem muitas pessoas que não têm acesso ao IP e têm pedido ajuda, né? A Ana mesmo faz vários atendimentos, ela tem outras ferramentas. Exatamente. Eu ia dizer especializações. Outras ferramentas, né, para ajudar no desbloqueio, porque as pessoas elas não entendem o que é um desbloqueio emocional, elas só querem fazer. E eu falo isso de mim porque quando eu encontrei o Marçal, e daí ele falou assim, vai ter IP, eu não sabia nem o que era IP, e eu só falava assim, eu quero me desbloquear, e eu não sabia nem o que era. Nem do que, né? Quero me desbloquear, não sei nem do que, mas eu quero, tô bloqueada e tal. E as pessoas, elas não têm noção, e quando a gente fala de desbloqueio, é sobre aquela parte que a gente não imagina que move a nossa vida, que é o subconsciente. E muitas pessoas chegam e falam assim, não, mas eu não tenho esse problema. Eu falei assim, não é porque você não se lembra que ele não existe. E aí começa a fazer sentido para todo mundo. Todo mundo vai e fala assim, então o desbloqueio é isso. E nós resolvemos, depois da reunião que teve, né, agora no sábado que você foi, né? Exatamente, teve um encontro aqui em Curitiba do pessoal que fez o Pior Ano da Sua Vida online. Eles se mobilizaram e reuniram, nós temos um grupo de 150 pessoas aproximadamente, e vários deles, a grande maioria, não fez o IP. Mesmo assim, eles se reuniram, alguns deles foram para o Roadmap, que foi o evento de encerramento do Pior Ano da Sua Vida, onde você traça uma linha cronológica para que você tenha a sua aposentadoria daqui a 10 anos e faz esse planejamento. E essa reunião
aqui em Curitiba, do pessoal que fez o curso, aconteceu sábado agora, sábado de manhã. E apesar deles entenderem do assunto, né, sobre profissões, sobre network, sobre o ano que passou ser o pior ano da sua vida, ou o ano que você está ser o pior, porque justamente vai ser o ano em que você vai fazer estudos, aprendizado, para que nunca mais passe por esse pior ano. Eles não passaram pela fase do desbloqueio emocional, porque é um assunto que não é tratado com profundidade no curso, até porque é um curso online e não tem condição de fazer atendimento presencial. Então, como dentro desse grupo existem staffs que vão sempre para o IP, que já trabalham com o Marçal, vão junto com a gente para fazer esses atendimentos, nós nos levantamos para que pudesse fazer em Curitiba a máquina do desbloqueio. As pessoas que não têm condição ou não participaram do IP ainda vão estar com a gente nesse projeto para justamente tratar o seu emocional, rever as suas dores e conseguir dali para frente fazer uma nova história, né? Para não ficar se vitimizando, não ficar dependendo de situações, para que possa realmente romper na vida, sabendo que a mudança depende de si mesmo. E muitas vezes a gente não entende por que você se sente abandonado quando você está chateado, quando você se sente humilhado. Então, para que tentar fazer alguma coisa porque eu já vou errar? Por que você se sente trocado muitas vezes? E algumas dores existenciais, porque elas são dores existenciais. E aí, com o desbloqueio emocional, você descobre que existe uma criança que sofreu essa dor, né, lá no comecinho da vida, e que ela guardou lá naquela caixinha que você não se lembra. E quando você trata dessa criança, que é a sua criança emocional, aí você descobre que você não tem necessidade de aprovação de ninguém. A insegurança, principalmente as pessoas que são inseguras em relacionamentos, em dar um novo passo na profissão, pensar em trocar de carreira. Então, vem essa insegurança. E o porquê que vem? É aquela dor lá do comecinho da vida, lá naquela caixinha que você não se lembra, que a gente pega e faz uma nova história. O desbloqueio é você tirar aquela história ruim, que não te deixa ir para frente, que não te deixa avançar, e a gente troca por uma nova história. Uma história que você vai começar a fazer a partir do desbloqueio. Exatamente. Então a gente descobre o seu ponto de dor, aonde está o seu trauma. Muitas vezes as pessoas não reconhecem por não ser talvez um fato tão relevante, mas a gente volta naquele momento e ressignifica a sua visão de criança com a sua mentalidade de adulto. Porque daí, quando você percebe que hoje você pode todas as coisas, porque Deus já falou, né, que nós podemos todas as coisas, nem tudo é bom, mas isso não quer dizer que você não pode, você faz escolhas. A diferença é que as escolhas, depois do desbloqueio, você assume a responsabilidade. Não é alguém que deixou de fazer, não é porque o seu pai tá falando que é isso, ou a sua esposa não deixa você fazer, você toma a responsabilidade pela sua vida. Uhum. Eu costumo dizer que quantos por cento você domina a sua vida? Se você tem 5 pessoas que opinam na sua vida, você só domina 50%. Se você tem 6 pessoas que opinam na sua vida, você só domina 40%. Uhum. E só que opinião é uma informação bem sem vergonha, desculpa a palavra vagabunda, que não vai ajudar você em nada, ela só vai te colocar mais na caverna, né, emocional para te travar. Porque as pessoas que opinam na sua vida, ela não sabe o que você está passando. Ela não sabe como você pensa. Ela não sabe as tuas necessidades. Elas simplesmente jogam lá um lixinho dentro do teu caminhão de lixo emocional e sai.
Aí sabe aquela história assim, se der certo fui eu que falei, se não der certo a culpa é sua? Então você não precisa disso. Você não precisa dar o poder de 4, de 5, 6, 7 pessoas dominarem as suas decisões. Então pense quantas pessoas que dominam a sua vida. E a gente, quando começa a trabalhar o desbloqueio, e eu já vou dizendo, não é mágica, não é milagre, não se faz em um dia, porque a moeda da mudança é o querer, e é um querer contínuo, né? A gente só vai trocar uma experiência, e a partir daí você começa a decidir sobre as suas coisas. E daí assim... Tem a mudança de mentalidade, né? Isso. E nós fazemos o Mastermind por quê? Porque o Mastermind você não fala sobre pessoas, você fala sobre ideias. Então você escolhe conselheiros, que é diferente. Opiniões é uma coisa, conselhos são outros. Geralmente pessoas que te dão conselho, elas estão envolvidas naquilo que elas falam. Tem compromisso, né? Isso. Porque a pessoa que te dá uma opinião sobre a sua vida ou sobre aquele problema, ela não tem um compromisso com você. Se der errado, você não vai recorrer a ela e dizer, e agora, o que eu faço? Ela já te deu um conselho errado e ela está cuidando do nariz dela. Ela não tem compromisso com você. Então é por isso que a gente não ouve qualquer tipo de opinião, né? Você precisa saber com quem você está falando. Ter pessoas confiáveis do seu lado para essas situações onde você realmente não enxerga como resolver o problema, mas tem alguém que já passou por aquela experiência e vai conseguir te ajudar com autoridade sobre o assunto e com responsabilidade de estar caminhando junto com você naquele problema, de mãos dadas, né? E uma pessoa que é conselheira, ela não se incomoda se você fizer perguntas, se você questionar. Na verdade, elas até gostam, por quê? Porque elas sabem que você tem dúvidas e que você realmente quer mudança de vida. Então, a partir de perguntas sobre as coisas que você não entende, sobre as coisas que você está passando, um conselheiro ele fica muito feliz, ele se sente privilegiado de participar da tua história. Um opinador, não, ele não quer que você fale nada. Ele não quer que você questione, ele não quer... Ele simplesmente fala para você fazer e ele vai para o outro lado. É bom para você, mas não é bom para ele. Então, quando a gente começa a caminhar junto depois de um desbloqueio, é para que você saiba que existem pessoas que já passaram por tudo isso, pessoas que vão usar a experiência de vida delas para clarificar suas ideias, e assim você começar a perceber que todas as coisas desta terra é para você dominar. Não pessoas, mas coisas. Está escrito na Bíblia. Nós viemos para dominar sobre todas as coisas do céu, da terra e do mar. E quando você descobre que o primeiro passo é você querer, e querer o desbloqueio, que é muito bom, e que a gente começa a ter uma nova visão em todos os aspectos, aí você também descobre que você é a imagem e semelhança do Criador. É muito, muito bacana. É isso mesmo. É o que diz na palavra, né? A terra... O Senhor deu aos homens. Então não adianta você ficar se vitimizando e dizendo, se Deus quiser vai dar certo. Deus já quis e já fez todas as coisas. Depende de você dominar ou não. O que é que você está fazendo para mudar a sua história? Né? E tem uma coisa que eu gosto de lembrar, que o Marçal ele fala assim, que Jesus não veio para todas as pessoas. Daí todo mundo fica assim, meu Deus, que escândalo, blasfêmia, ele é um herege, né? Tá revoltado, não, tá em rebeldia. Não, ele veio para quem quer. Porque na palavra de Deus, ele nunca fala assim, senta no sofá e fica. A palavra de Deus é sempre assim, levanta e anda, vai, continua, levante-se, pega o teu caminho. Ou seja, tem movimento, tem ação. Eu sempre falo isso para as meninas, né? Solteiras. Eu tô sem namorado, eu tô sozinha, divorciada, solteira. Eu digo, sim, minha filha, o que é que você tá fazendo para mudar isso? Estou esperando em Deus. Tá, vai ficar esperando em Deus sentada no sofá o resto da tua vida. Por quê? Porque ele não vai mandar ninguém bater na tua porta, querida. Não vai. E assim, aí você fala assim, mas eu tenho... Falando das mulheres, né, que ficam esperando. Mas já que eu tô esperando e não veio ninguém, eu vou pegar qualquer um. Não, querida.
Não caia na definição de dedo podre. Eu aprendi que uma mulher, quando ela toma a sua essência como verdade, ela tem que sentar na mesa daqueles que ela morre de medo, que é a mesa dos presidentes, que é a mesa dos governadores. Porque é esse tipo de homem com uma vida saudável, homem que sabe que é homem, que vai cuidar de você. E é isso que você merece. Você não merece menos do que isso. Nada menos do que isso. Então, não é para sair correndo atrás, porque não é uma caça ao tesouro. Pelo contrário, o caçador é o homem, né? Isso, esse é o papel dele. Então, mas infelizmente eles não estão batendo na porta e perguntando se você está disponível. Levanta e anda. Então, quando o Marçal fala, né, que Jesus não veio para todos, veio para aqueles que querem, é verdade. Então, se você quer uma mudança de vida, mudança tem que ter ação. Você descobre que quando você faz uma nova experiência para aquilo que te mais machuca e que você nem tem noção, porque é um inconsciente, até a palavra de Deus, ela é mágica na tua vida. Você deixa de ler porque tem uma campanha de leitura de um ano. Você deixa de pensar que você tem que fazer uma devocional porque todo mundo faz. E você começa a experimentar a palavra viva que tem nesse livro de sabedoria. E sai da regra, né? Sai da regra. Sai da regra para a vida real. Porque você não precisa de regra. As pessoas falam assim, mas a gente tem que ter regra senão vira um pandemônio. Você tem a rédea das suas vidas. Quantas pessoas dominam a sua vida, governam em você? E Deus é muito claro que quando você erra o caminho, simplesmente você volta para a rota. E é você que tem que decidir isso. Porque nós não estamos falando de crianças, nós estamos falando de adultos. E você já sabe o que você tem que fazer. Só que é mais fácil, né? Eu sou essa que não vou sair atrás de um marido. Tá, e qual é o prêmio que você ganha? Ficar sozinha, triste, ninguém que te proteja e te ame. Veja bem, quando a gente começa a trocar os ganhos indiretos, os troféuzinhos que não valem de nada pra gente, e a gente começa a avançar, a fazer coisas que realmente vão fazer diferença na sua vida, não na vida de quem fica falando pra você. Aí vem a frase também, de quem acorda primeiro salva a casa. Exatamente. E esse conceito vale para qualquer outro tipo de situação, né? Não somente para a questão de casamento, de vida solteira, mas quantos homens também a gente vê se vitimizando, né? Essa semana recebi alguns directs depois da nossa live falando sobre a mulher viril, né? Homens que estão separados, que a mulher tá com os filhos, que não concorda com isso ou com aquilo dentro da família, mas não estão posicionados. Eles precisam de alguém que ouça a história deles, que ajude a lamber a ferida, né? Para dizer que, nossa, coitadinho dele, ele tá certo nisso, essa mulher deve ter feito aquilo. Às vezes no trabalho, ficar contando situações da sua vida, de tragédia, de desgraça, para conseguir uma plateia para a sua ferida emocional. É o ganho indireto. É o troféuzinho sem vergonha, que não serve para você, mas serve para os outros. Aí a gente entra. Quem governa a sua vida? Você precisa mesmo da aprovação e da opinião dos outros? O que você ganha com isso? Porque na vida daquele que fala, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. E você vai ficar aí sentado no sofá esperando. Vendo a sua família. Se Deus quiser, a minha mulher volta. Vendo a sua família se dissolver, vendo o seu trabalho não ir pra frente, vendo os seus sonhos não realizados, porque nós viemos para ter sonhos. Aí vai ficar ruim, inclusive vai ficar mal porque a mulher de repente arrumou um homem e pôs dentro de casa. Mas a culpa é dela que é uma megera. Sim, mas e você fez o que para mudar essa situação? Você foi estudar sobre hombridade, sobre patriarcado, sobre o papel do homem na família? Você está tomando o seu papel ou tá fácil demais só ficar jogando pedra nela? Claro que ela está errada, ela vai ter que também
correr atrás do prejuízo, entender qual é o papel da mulher, entender sobre feminilidade, deixar de ser viril, deixar de ser essa pessoa que domina sobre o homem, né? Mas cada um tem que cuidar da sua vida. Sim. Cada um cuida de si mesmo e é responsável por si mesmo. Enfim, a gente empolga. Empolga. Enfim, nesse sábado, né, Rafa? Exatamente, sábado agora, nós vamos fazer a máquina do desbloqueio presencialmente em Curitiba. Se você quer participar, você entra no link da bio do perfil @overflowcuritiba. Lá a gente já tem formulário de cadastro para quem quiser fazer parte desse projeto. Nós não faremos uma única reunião, nós vamos fazer sempre uma reunião presencial explicando o formato de trabalho e depois o acompanhamento, porque as pessoas precisam desse acompanhamento pós-desbloqueio para ressignificar não só a sua mente, mas as suas atitudes, né? Ela precisa de uma mudança de hábito, do comportamento aprendido, senão ela faz o desbloqueio e volta à situação original, não resolve o problema. Existe, depois do desbloqueio, um roteiro e ele precisa ser feito todos os dias até virar um hábito constante na sua vida. Tem pessoas que não entendem isso e acham que não é necessário, mas tudo na vida são hábitos. Por que você não consegue emagrecer? Por que um gordinho não consegue estudar e se manter com atenção nos estudos? Porque a gente precisa mudar os hábitos. Não adianta mais prometer que você vai fazer segunda-feira, porque o teu cérebro não acredita mais. São coisas que ele fala assim, ele vai desistir no final do dia, e infelizmente a gente desiste. E segunda-feira nunca chega. Né? E a segunda-feira nunca chega. Então é assim, daí você fala assim, mas eu não sei porquê. Então, depois que passa, precisam ter novos hábitos. E os hábitos, eu vou dizer por mim, você começa a perceber que a sua vida fica diferente com pequenos hábitos. Aí nós vamos falar sobre procrastinação, vamos falar sobre metas pequenas, metas médias, metas maiores, porque não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, vai ter o desbloqueio, daí você faz uma meta que você vai ganhar R$1 milhão e vai embora. Não. Primeiro precisamos reavaliar os hábitos pequenos. Aí metas diárias, metas semanais, metas quinzenais e assim por diante. Então, esse acompanhamento, ele é muito precioso, porque conhecemos, várias pessoas que fizeram IP e não seguiram. E não deu certo. Daí fala assim, mas é porque o método dele não dá certo, ou porque o IP é uma mentira, ou porque o desbloqueio não existe. Não, a culpa é sempre do Marçal. A culpa é sempre de quem está fazendo, mas é tão engraçado, né? Eu escutei assim, você não é tão importante que o universo, ele conspire contra você. Existem uma duplicidade nisso. Você é importante porque você é a imagem e semelhança do Criador. Só que se você não ativar isso, não adianta de nada. Então, quando você se vitima e fala assim, porque tudo dá errado, cara, esqueça, porque você não é tão importante assim. Agora, quando você ativa a identidade e o propósito, aí o inferno treme todas as vezes que você se levanta. E aí você é tão importante assim mesmo, né? Aí eu sim. Me lembro, no último IP eu tava voltando de São Paulo, tava com a Natália, ela foi comigo, e a gente pegou um Uber e um trânsito muito forte, e chegamos no aeroporto com 15 minutos de atraso. A gente tinha perdido o horário de embarque. E eu dentro do carro fui pensando assim, Jesus, atrasa esse avião, porque eu não quero ter que pagar outra passagem, chegar tarde em casa, eu tinha horário para reunião aqui em Curitiba, estava tudo cronometrado. E eu cheguei no aeroporto, existiam do lado de fora policiais de trânsito que não sabiam aonde era o portão de embarque, era inacreditável. Aí eu tinha chegado em Congonhas, o cara queria me mandar para Guarulhos. Ele dizia, não, mas o portão 2 não existe aqui em Congonhas, só existe em Guarulhos. Eu pensei comigo assim, só vai. Eu dei 3 passos para frente, desce de dentro de um Uber um piloto.
Uou! Só um piloto vestido com aquela roupa maravilhosa. Uniforme fantástico, né? Não é mulheres que gostam do uniforme. Não pense em uniforme de reco, pense em uniforme de alto nível. É isso uniforme que vocês têm que mudar branco, aqui. Né? Enfim, o piloto desceu do Uber na minha frente e nem ele parou, nem eu parei. Eu andando na mesma direção, eu perguntei, onde é que é o portão tal? Acho que era o 2. Ele falou, você já fez o check-in? Falei, já. Ele falou, então ao invés de você ir pra lá, onde todo mundo embarca, entra por aqui nessa escada e vai direto pra sala de embarque. Em 5 minutos eu tava no portão certo, e aí toda tremendo, desesperada, de nervosa. De nervosa pelo piloto, não é? Meu Deus, não deu tempo de pegar o telefone. Enfim, aí fui conversar com a moça que estava lá no balcão de atendimento e eles foram checar o voo. O voo não tinha conseguido descer em Congonhas. Ele estava taxiando, esperando eu chegar no portão de embarque para ele poder aterrissar, para me buscar. E daí você fala assim, é coincidência? Não existe coincidências. As coisas, elas acontecem quando você para de reclamar e você começa a clamar. E quando você clama, as coisas acontecem, porque está escrito na Bíblia. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. É só pedir direito. E a gente começa a perceber que aquilo que você escutou na igreja, que a palavra não muda, que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, vai ser o de amanhã, só que antes você falava assim, ai, tá bom, tá. Isso é só para os outros, é só para o pastor. Ou porque, né, não, imagina que ele vai abrir o mar, tá. Você começa a ver que realmente é o mesmo Deus. Olha lá, a Rose, minha amiga, que é... Rose, fala pra mim seu cargo. Você já viu que eu não entendo nada disso, né? Ainda mais de manhã com pouco café, o meu cérebro demora pra pegar no tranco. Eu acho que ela é comissária. Ela falou que o avião estava fazendo órbita. Órbita. Não é taxiando, é fazendo órbita. Viu, gente? É órbita. Tá? Aprendam. É sempre bom aprender a aprender. A gente acredita que a gente não precisa aprender mais nada. Não, a gente sempre aprende. E voltando ao desbloqueio, a gente também vai dar algumas dicas, alguns códigos para vocês depois, né? Sobre o aprender a aprender, sobre o transbordar, sobre o amar sem julgar, né? Porque Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo, não é um, outro. Não é uma dorzinha, são todas as dores, né? E então é bacana porque o desbloqueio é o início e o fim é melhor do que o começo. Então tem muita coisa depois disso. Nós temos a proposta da análise corporal também, porque daí é um atendimento individual, a gente vai apresentar para vocês também. Ele ajuda muito a você entender a sua mente, como você age, quais são os seus recursos, quais são as suas dores e como você sai delas. É muito bacana. Tem muita coisa pela frente. Na quinta-feira, inclusive, a gente vai estar fazendo uma live, eu com a Ana de novo, para falar sobre... você não lembra? É quinta-feira. É quinta-feira. Para a gente falar sobre os ganhos indiretos. Então, já está na agenda, a gente vai falar sobre isso. E você vai entender um pouco o que é ganhos indiretos. E você vai descobrir que você não ganha nada com eles. E são um monte de porcaria. E vocês olham assim, nossa, que bacana, então vocês estão top. Nós estamos estudando igual a vocês. A diferença é que quando a gente está na dor, a gente descobre que existem pessoas que estão junto conosco. E daí não tem mais aquela opção de ficar sozinha, escondidinha, não ver ninguém. Porque a partir do momento que você faz parte de um mastermind, de uma comunidade que começa a pensar diferente, você faz questão de chegar e falar assim, eu não tô bem. Porque não tem nada de errado você falar que não tá bem.
Uma dor indireta é você sempre falar que tá bem, que tá tudo ótimo, e é mentira, porque é só você que não ganha, é os outros que ganham. E aí a gente começa a perceber que você é aquilo que você precisa ser. Só precisa o quê? Começar a olhar a vida como Deus deu para você. E a vida, a gente sabe quem é a vida, para onde a gente tem que olhar. Então, é um mundo bacana. Vocês já chegaram no nível hard? Ainda não. Ainda não. Mas estamos todos caminhando. E esse é o ano, né? Ano de 2020, 2020, ano de porção dobrada, de dupla honra, ano de crescimento exponencial. Ano de muitas revelações em todos os sentidos. Os céus estão abertos e o canal está destravado, o rio está fluindo e você, se quiser fazer parte, é só se jogar. Porque está tudo acontecendo. E bem rápido. Bem rápido. Deus tem pressa. E quem está fazendo o pior ano da sua vida, eu sei que o curso é pesado. Eu sei que às vezes vocês falam assim, não, eu não consigo encontrar 20 coisas, 30 coisas, né? Porque vai aumentando aquilo que você precisa estudar, aquilo que você precisa descobrir. Mas é um curso de autoconhecimento. E todas as vezes que a gente começa a pensar em nós, dói. Dói porque você se sabota, né? E gasta energia, teu cérebro não quer. Fica louco, ele fica louco, fala, não, larga aí, vai tomar um sorvete, larga aí, vai assistir você uma não televisão. Consegue, isso é só pros outros, isso é muito difícil. Então, a dica que eu dou, vá, não faça o curso, como dizem, de carreirinha. Faça uma aula por dia, faça as tarefas. Porque quando você começa a fazer as tarefas, você se premia, porque você terminou uma tarefa. Aí assiste. É igual escola, né? Se você precisar, compra uma estrelinha e coloca lá na tarefa, né? Porque coloca uma estrelinha. Por quê? Porque você... É só você que tem a ganhar com esse curso. Então continue, não desista. Não é porque você comprou, que é online, que ele está lá disponível há um ano. Esqueça, isso é tudo desculpa. Se você comprou é porque você precisa. Naquele momento que você adquiriu o curso, você falou assim, não, eu quero mudar de vida. Então todos os dias tenha essa mesma decisão, eu quero mudar de vida. E você vai ver que realmente o pior ano da sua vida, ele tem esse nome, porque a mudança dói. Tirar a chupeta de bebê dói, né? Nascer dentinho novo dói. E assim vai. Crescer dói, né? Mas daí quando a gente cresce, aí existem as coisas que são bem bacanas. Então não desista. Tudo compensa. No final compensa. E é isso. Então a gente vai terminar aqui. Estamos estruturando muita coisa. Sim, a plataforma, novos cursos, né? Novas ferramentas. E você pode encontrar todas as informações então no perfil da plataforma de Curitiba, @overflowcuritiba. Para essa semana a gente tem amanhã live com a Camila. Vamos falar sobre empoderamento da feminilidade. E hoje nós vamos nos reunir com as mulheres. Hoje à noite tem reunião dos staffs, o pessoal que vai fazer justamente a máquina de desbloqueio de Curitiba. Não é uma reunião aberta, é uma reunião para a equipe de trabalho. Elô Crema, você está convidada e convocada. E eu sei que os negócios estão fluindo aí na Chocolate. Olha a propaganda. Mas você está convidada. Depois eu vou passar um WhatsApp para você. Mônica também está convocada. A Mônica é convocada. Mônica, você está confirmada. Porque ela é muito boa, gente. Ela é muito boa. Gente, vocês não têm noção do que é essa mulherada na máquina do desbloqueio. Não tem noção. Nós precisamos de homem que se levante para fazer isso. É verdade, é verdade. Precisamos. Mas Deus proverá para si. Isso, Deus proverá. Nós temos alguns recrutas, mas por enquanto a mulherada ainda está em peso. Mas nessa parte Deus fica feliz conosco, né? Porque Ele fala que no trabalho a gente pode ser power. A gente né? Na verdade. E daí em casa você vira menininha para ser protegida e amada. Exatamente. Não é à toa que a gente é a ajudadora idônea, né, gente? Na verdade é opositora idônea na primeira menção, né?
porque você tá lá na oposição, mas está olhando para a vida junto com o seu marido. Então, você só dá aquela empurradinha, né? Faz uma pergunta, não responde. Ó, espera ele responder. E depois faz outra pergunta com a resposta. E depois, quando termina, ele olha pra você e fala assim, você é incrível, resolveu todas as coisas. E daí você fala assim, ele fez aquilo que eu queria. Meu herói. Viu que bacana? Então, todas essas dicas a gente vai também passar, não só para as mulheres, o que a Rafa falou, né? Precisamos de homens se levantando, porque temos muito homens que sabem que são homens, tomam o seu papel de patriarcado, e a gente precisa, porque tantas pessoas, elas estão morrendo quando você cala. Exatamente. Quantas famílias estão quebrando porque você não abre sua boca. Não ousa falar aquilo que você já aprendeu e deu certo para você. Não conta a sua experiência, né? Eu, essa semana que passou, recebi várias mensagens de mulheres que atravessaram situações e estão realmente querendo contar a sua história. Se você tem essa história para contar, dessa mudança da mulher viril, do teu crescimento emocional, da reconstrução do seu casamento, pode falar com a gente também, porque tudo isso é case, é testemunho e ajuda outras famílias a descobrirem que isso é real, que a gente não está falando de teoria, existe isso na existe prática. A verdadeira vida de verdade, verdadeira vida de verdade. E assim, a gente também pode pegar todos esses testemunhos e começar a apresentar em forma de carta, em forma de post, de stories, né? Até você que tem esse desejo de fazer um vídeo, porque tudo, gente, tudo é cura. Porque quando você tá num buraco, quando você tá numa sala escura e as pessoas acreditam que Deus não está nas trevas, Ele está, porque Ele vai lá te buscar. Ele está lá com você. Ele olha e fala assim, levanta, igual Elias, né? Fala assim, o que você está fazendo aí, cara? O que você está fazendo na caverna? Por 2 vezes o anjo do Senhor foi até lá, porque ele estava com depressão, depois de ter matado 480 profetas de Baal. E ele estava com medo de uma mulher. Com medo de uma mulher que ameaçou ele, depois de ter matado quase 500 profetas. Ele corre para a caverna se esconder, com depressão, e ele está lá até que o anjo chega para ele e alimenta ele. O anjo entende a dor dele. O anjo fala pra entende. Ele dormir, fala para ele descansar. Então, assim, não pense que Deus não está nas trevas. Ele está. Só que não adianta você esperar uma ação divina, porque você é a ação divina. Homens precisam de homens. Mulheres precisam de mulheres. E Deus, Ele ativa a generosidade quando você abre a sua boca, você ousa contar a sua história. Então, se você tiver essa vontade, esse ímpeto, né, aquilo queima no teu coração, manda os vídeos, porque eu tenho certeza que vamos aproveitá-los. Sim. Homens. Vai ser bênção na vida. Homens também. Principalmente, porque normalmente as mulheres contam primeiro, né? O homem não gosta de se expor. Mas de repente, se você já tem essa história de vitória na sua vida, na sua família, vai poder ajudar muitos outros homens a encontrar esse caminho. Manda pra gente. Escreva uma carta, a gente lê pra você. Se você não quer se expor, a ideia não é a exposição da identidade. A ideia é você transformar vidas com a tua história de vida. Exatamente. A Rose estava perguntando que horários são as lives. A gente está marcando sempre às 7 horas. Então vamos ter na terça e na quarta e na quinta. Eu depois vou colocar os posts na página para fazer a divulgação. Vocês entram lá e ficam sabendo. Tá bom? Acho que é isso. Acho que é isso. Agora a gente vai alinhar algumas coisas, né? Aqui, detrás das telas. Né? Exatamente. Nos bastidores, por trás das cortinas. Ai, muito bom tomar café com você. Muito bom tomar café com a Rafa, que veio, né, hoje aqui. E vamos começar agora a colocar essa cabeça pensante para funcionar, porque a plataforma tá aí. Tá, já é uma realidade, como a Ana mesmo falou, né? Não tem mais volta. Não tem como voltar. Não tem como voltar atrás. Graças a Deus.
porque nós não somos caranguejo, a gente não tem mindset de caranguejo, a gente olha para frente e é um passo de cada vez. É, isso aí. 19 horas, Rose tá perguntando a live. É 19, às 7 da noite, tá bom? Gente, beijo pra vocês. Tamo junto. Tenham e façam um excepcional dia. Segunda-feira é o melhor dia, porque todo dia é bom, tá bom? Boa semana. Tchau. Faça uma boa semana. Uma boa semana. Tchau, tchau. Uau! Gente,